Oi, sou a professora Meire. Vamos para a nossa aula de português para os segundos e terceiros anos. Antes de nós iniciarmos nossa aula, eu queria que vocês dessem uma olhada bem nessa imagem. O caldeirão da bruxa tem gato, sapo, rato e o cordão do sapato, tudo na panela. Pó de café, botão de boné e unha do dedão do pé. Mexe com fé. E joga tempero nela, e joga tempero nela, e joga tempero nela. Comida de bruxa é um luxo para o bruxo. Depois de tantos ingredientes desse, quem vai ter coragem de experimentar? Então, hoje, nosso assunto, nós vamos falar sobre um tema muito legal. Coisas gostosas. Quem não gosta? Inclusive, na nossa mesa, eu recebi uma delícia, esse docinho de leite ninho. Deu até vontade de comer, mas eu não vou poder comer agora, eu vou deixar para depois. Depois, eu vou dizer para você se estava gostoso. Por quê? Todas as coisas gostosas, tudo que a gente vê, que a mamãe faz, que a vovó fazia, sabe aquele bolo que só a mamãe sabe fazer, que só a vovó sabe fazer? Todas elas vieram de algo que a gente chama de gênero textual de receita. Aí a gente pode dizer assim, coisas gostosas, então, receitas. O que são receitas? Sabe aquela escrita de alguém que quer deixar para alguém escrever e diz assim, olha, mas tem que seguir a receita. Então, a receita a gente encontra em revistas, né? Eu trouxe aqui algumas revistas para a gente ver. Todas elas têm receitas. Mas onde mais a gente encontra a receita? Às vezes a gente vai procurar também na internet. Na internet está sim de receitas. E aí a gente vê também, sabe daquela latinha, quando a gente compra no mercado, aquela de leite condensado, a gente vai olhar no verso também. Tem receita lá atrás daquela embalagem. Então, a gente vê várias receitas espalhadas nos mais diversos locais e eles servem para quê? Qual é a função social, ou seja, para que serve aquilo na minha vida? Serve para quando a gente tem um monte de coisa de receita gostosa na cabeça e para não esquecer as coisas que a gente tem que colocar para fazer a comida ficar gostosa. Senão, vai que a gente erra e a comida fica horrível e ninguém aguenta nem comer aquela comida, certo? Então, a gente vai falar hoje sobre receitas. E tem um jeito certo. Lembra que eu falei que se a gente não fizer certo, vai sair errado e ninguém vai comer? Mas antes, eu queria mostrar para vocês. Na escrita, tem um jeito especial da gente fazer a receita. E aí eu vou com vocês, um desafio para vocês. Qual que é o desafio? Eu vou mostrar duas figuras. Uma delas é de uma receita. A outra não é uma receita. Eu quero que vocês descubram se é a primeira imagem ou se é a segunda. Só vamos olhar se aquele jeito é o jeito de escrever uma receita, tá certo? A primeira imagem que eu vou mostrar para vocês, prestem atenção. Será que essa daqui é o jeito certo de fazer uma receita? Ou será que essa daqui é o jeito certo de fazer receita? Quando eu estou escrevendo, estou passeando lá numa revista e eu olho, é desse jeito que se apresenta uma receita? Será? Não, acertou. Quem falou que é a segunda imagem que é uma receita. Porque essa daqui, ó, não mostra que ingredientes. O que eu vou usar? É de comida. Isso daqui é um texto que a gente chama de narrativa, é uma história. Pode até ser que na história, lá no meio da história, alguém faça uma receita. A vovó fez a receita, a mamãe fez a receita, mas isso aqui não é receita. Então, como é que a receita se apresenta? A receita se apresenta daquela forma. É o jeito certo da gente escrever, mas lá na frente a gente vai falar bem miudinho para vocês entenderem como é que é escrita, tá certo? Então, essa é a receita. Então, vamos ao próximo desafio. Vamos lá. Tenho agora duas imagens de dois textos. Qual deles é
a receita. Vamos lá? Esse daqui, o primeiro ou o segundo? Vamos ver a característica do texto. Então, vamos lá? Qual desses, então, é uma receita? Muito bem. Quem falou que era o primeiro texto acertou. Vejam que ele é escrito de uma forma diferente. Aquele é um poema. Vocês viram como é diferente a escrita de um poema? Então, esse daqui é o nosso poema. Ele vai sair porque hoje nós vamos trabalhar a receita. E aí, a gente vai mostrar, então, os dois textos que a gente viu, que nós identificamos como receitas. Vejam que ele também está um pouco diferente, e não é somente na cor. Vejam que aqui eu tenho o nome da comida, né, o nome da receita, e aqui eu tenho os ingredientes, lá também eu tenho os ingredientes, aqui eu tenho o modo de fazer, lá também eu tenho o modo de fazer. O que é diferente é que algumas receitas vêm com uma coisinha diferente, que vocês podem ver lá. Algumas vêm quanto que rende, ou seja, vai dar para quantas pessoas comerem, então, aquele doce? 4 pessoas. Aí ele colocou, rende 4 pessoas, ou seja, 4 pessoas podem consumir essa receita. E aí outra coisa também, o tempo de preparo, 15 minutos. Então, ele já me disse que em 15 minutos o doce vai estar pronto. Sabe aquela pressa? Às vezes a gente fala assim, mas quanto tempo vai demorar? Essa receita já vem com essa informação, mas não necessariamente ela precisa estar em todas as receitas, certo? Muito bem. Agora, nós já vimos que a carinha, o retrato, né, digamos, a imagem de uma receita é diferente de textos narrativos, é diferente de poemas. Então, agora a gente vai ver, tá bom, mas e o que eu preciso escrever para que a outra pessoa entenda que eu estou escrevendo uma receita para ela? Então, a gente já viu algumas características, mas a primeira que eu quero chamar a atenção de vocês é os ingredientes, são os ingredientes. Os ingredientes é tudo aquilo de material que eu preciso ter na minha casa, e se eu não tiver, eu preciso comprar no supermercado para fazer a receita. Então, deu para entender? E eles são escritos como? Eles são escritos em forma de lista, um depois do outro. Né? Então, e lembrando também, outra coisa muito importante, é que em algumas receitas, ele pode vir assim, 1 xícara, né, de farinha de trigo, mas em outras receitas, ele pode se apresentar de outras formas. Ele pode vir com 1 e a palavrinha xícara, ou ele pode vir 1 xícara, desenha 1 xícara para dizer que aquela xícara é uma só. Se forem 2, desenha 2 xícaras de farinha de trigo. Outra também medida é que às vezes aparece a colher de sopa, que é essa daqui que vocês estão vendo. Colher de sopa, aí ela vai dizer, são quantas? Aí às vezes vai colocar 1 colher de sopa escrito, ou ela pode desenhar essa colher também na receita. Ou outra forma também, aquela colherzinha de café, é aquela pequenininha que a gente mexe, né, o cafezinho. Então, também pode se apresentar. E aí, outra coisa, matemática. Isso aí já é para matemática. Às vezes, a receita não diz se é uma xícara, se é uma colher ou se é um copo. Às vezes, ele vem em forma matemática, ou seja, 395 gramas. Às vezes, ele vem dizendo exatamente 50 gramas. Então, a gente tem que prestar atenção nesses detalhes da nossa receita. Como é que a gente pode escrever? Outro também item é o modo de fazer. O modo de fazer é como eu vou preparar aquela receita. Né? É jogando tudo junto? É separando? É mexendo somente alguns itens? Então, eu vou dizer. E outra coisa importante no modo de fazer, você tem que colocar como se você estivesse dando uma ordem. Mas não é ordem, é um conselho, né? Digamos assim, mexa até a mistura, né? Faça dessa forma, jogue tudo junto. Então, esse jogue, esse faça, esse mexa, é como se a gente estivesse dando uma ordem, mas é um conselho, né? A gente está dando um conselho para outra pessoa para fazer dessa forma, senão não dá para a receita ficar boa, certo? Outro item, característica também é o título. Aí eu coloquei por último, por quê? Porque às vezes tem algumas receitas que não vão aparecer lá o nome da receita.
Mas é bom que coloque, né? Na nossa receita, a gente coloque para que a pessoa que vai ler saiba qual é o doce que você quer. Qual é o bolo? É o de laranja? É o bolo de limão? É o bolo de chocolate? Então, a gente coloca lá em cima o título da nossa receita, que é o bolo, que é o doce, né? Então, a gente coloca para a pessoa identificar. Então, vamos lá? E aí, outro desafio. Essa receita aí que eu trouxe para vocês, veja bem, ali até trouxe uma figura para ajudar a gente, olha lá. Vitamina de banana com canela, é o título da receita. Será que vocês vão saber quais são os ingredientes dessa receita? Porque eu fiz uma pegadinha com vocês, tá? Eu trouxe 2 ingredientes, e vocês têm que ver qual é o ingrediente dessa receita. Presta atenção nos ingredientes. Será que é essa a primeira? Ou será que é a segunda? Qual dos 2 ingredientes tem banana? É a primeira? Tem banana escrito aqui? Não, olha aqui, ó, o segundo é que tem banana, então eu troquei os ingredientes. Vê como é importante quando a gente escreve direitinho, porque eu posso colocar um ingrediente e, na verdade, a receita não é daquele que vai usar aquele ingrediente, certo? Então, esse não é os ingredientes para fazer a vitamina de banana. Outra pegadinha com vocês, eu vou brincar com vocês, vejam bem. Agora, esse modo de fazer, de qual receita é? Eu vou mostrar agora o nome da receita e vocês vão me dizer se é a primeira ou se é a segunda imagem. Esse modo de fazer aqui é de qual receita? Veja, ó. Misture o leite em pó com o leite condensado até ficar homogêneo. Vejam. Agora eu vou mostrar os 2 títulos das receitas. Será que é da vitamina de banana com canela? Ou será que é o docinho de leite em pó? O que vocês acham? Esse modo de fazer é desse, da vitamina, ou é do docinho de leite? Vamos ver quem foi que acertou? Não é da banana com canela, é o nosso modo de fazer o docinho. Vejam também como é importante o modo de fazer, né? Porque vai que você troca e você pega uma vitamina de banana, como que você vai transformar em um docinho de leite? Então, preste muita atenção. Agora, essa é a nossa receita completa, sem pegadinhas. Vejam que é o docinho de leite em pó. Ó, o título aqui em cima. Logo depois eu escrevo quais são os ingredientes e logo depois o modo de fazer. Como é que eu vou fazer esse docinho? Aí eu trouxe aqui uma amostra para vocês, né? Que aí vocês vão tentar fazer isso em casa, tá certo? Porque o desafio agora para vocês é outra coisa. Eu trouxe, além disso, né, para a gente brincar, que as receitas nem sempre são receitas do que comer. Também são receitas também de brincadeiras. E hoje eu trouxe uma tinta caseira para você fazer em casa, mas você vai anotar sozinho os ingredientes aí. Essa é sua tarefa. Anota os ingredientes para fazer a tinta caseira. Você vai precisar de 1 xícara de sal. E aí eu esqueci de um detalhe, vamos lá. Para a gente fazer uma receita bem gostosa, a gente precisa usar o nosso avental. Pronto, eu já estou agora vestida para a nossa receita, para não sujar roupa, né? Então, vamos lá. 1 xícara de sal, a gente já colocou. Agora, 1 xícara de farinha de trigo. E aí, agora, a gente vai colocar 1 xícara de água. Água normal. Pega, joga tudo junto. Veja o modo de fazer. Coloca todos os ingredientes todos juntos. Depois que você fez isso, você vai mexer. Vai mexer essa sua mistura, mistura tudo. E quando ele estiver, né, não vai dar tempo, então eu mostrei aqui para vocês,
Como é que ficaria essa receita se ela estivesse? Vai ficar nesse ponto aqui, ó. A gente vai fazer a nossa tinta. Vejam que ele vai ficar nesse formato, certo? E aí, você pode colocar aqui quando tiver tudo junto, de forma homogênea, desse jeitinho aqui. Você vai colocar aquela tinturazinha, aquela anilina que você coloca em bolo. Se a mamãe não tiver, não tem problema. Eu usei aqui aquele suco em pó. Eu misturei, coloquei o suco em pó. Procura um que não tem o açúcar, tá certo? Que fica melhor e mais visível. Vejam a receita, anotem aí os ingredientes, super fácil. Sal, farinha de trigo e água. E para colorir, você vai colocar uma tinta dentro, a anilina comestível ou o suco em pó. Mistura tudo para você fazer uma linda pintura. Eu trouxe aqui algumas cores, tá? E a gente vai pintar, tá certo? Vai fazer a nossa pintura, olha, o roxo. E aí a gente traz, deixa eu pegar o pincel para misturar. E aí a gente pode fazer com o amarelo, veja, ó. E aí a gente pode fazer um laranjinho. Eu não consegui o tom vermelho. Eu queria fazer uma florzinha, mas não deu. Veja como é prático fazer, então, a nossa tinta caseira. Esse é o desafio de vocês fazerem em casa, produzirem em casa a nossa receita. Rapidinho, mostra para a mãe que agora você sabe escrever uma receita. Espero que vocês tenham gostado, curtam bastante a nossa aula e até a próxima.